Bom dia, querido amigo, você que medita comigo nesse momento, você que está esperando o extraordinário de Deus acontecer, uma intervenção divina, você que espera um milagre para hoje, que o milagre chegue, que o extraordinário te surpreenda, que você tenha a alegria de esperar e alcançar, porque confia e caminha com o Deus Todo-Poderoso. Eu estarei intercedendo, crendo que o Senhor se compadecerá e nos ajudará. Quero dizer isso com toda convicção, porque ao longo desse ano eu sou testemunha de muitos milagres que o Senhor tem realizado em nós e entre nós. Que hoje seja apenas mais um dia para que o extraordinário de Deus chegue até você, onde quer que você esteja. A meditação de hoje vai confirmar isso que eu estou dizendo, porque o texto hoje de João, capítulo 6, a partir do versículo 5, vai nos dizer assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Versículo 11: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Estamos aqui diante de um grande milagre, atestado por Jesus, porque realmente o que Jesus lançou como desafio para os discípulos, ele realmente transformou em possibilidade, e nós estamos aqui vendo o inédito, o extraordinário de Deus acontecendo. Jesus se dedicava a ensinar os discípulos a crerem nele, e já podemos perceber diferenças nos níveis de fé entre eles, pois diante do problema apresentado por Jesus de alimentarem aquela multidão, Filipe deu uma resposta técnica, com seus olhos fixos na grandeza do desafio. Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço, como ele declara no versículo 7. O denário era uma moeda de prata que equivalia ao pagamento de um dia de trabalho. Portanto, 200 moedas, na visão de Filipe, corresponderia a 200 diárias e que seria apenas o suficiente para comprar pão, para que cada pessoa recebesse apenas um pedaço para aliviar a sua fome. Na visão de André, que conseguiu chegar com o jovem com aqueles 5 pãezinhos e os 5 pães, na realidade, e os 2 peixinhos, ele olhou para a quantidade de comida e, olhando para a multidão, ele questiona o que seria isso para tanta gente.
Isso deixa claro que os discípulos não tinham condições de atender às necessidades da multidão diante de tudo que está aqui declarado, né? Nós vamos entender isso de forma muito clara, porque na realidade Jesus estava apenas testando a fé desses discípulos, porque Jesus realmente já sabia o que faria. Enquanto eu estava preparando essa meditação, eu então me lembrei desse gesto de generosidade desse rapaz, não é, que foi abordado certamente por André, que chega com ele com os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos. Esse rapaz não tinha muito, mas estava disposto a colocar o que tinha à disposição do Senhor Jesus. Como resultado de sua bondade, essa história foi registrada em cada um dos 4 evangelhos. Ele não fez muito, mas o pouco é muito se Deus estiver incluído. E ele então ficou famoso mundo afora por ter sido tão generoso e ter doado aquilo que aos olhos de André parecia muito pouco, mas que nas mãos de Jesus transformou-se num grande milagre, como nós acabamos de ler, que Jesus deu graças, depois mandou repartir e o milagre aconteceu que todos comeram, ficaram satisfeitos e não faltou nada para a multidão, porque Jesus, sim, é a resposta não só para a multidão, mas para todos nós. Enquanto eu preparava essa meditação, pensando aqui na visão de André, que o pouco foi suficiente para atender e resolver o problema da multidão, que era a fome, eu pensei então no que declara Mateus 25, a partir do versículo 35, quando ele vai dizer: Eu tive fome, deste-me de comer, eu tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão, foste ver-me. Aqui nós temos 6 atitudes que mudam completamente a vida de uma pessoa ou a vida de uma multidão. Nós vimos o caso da multidão, que foi solucionado com apenas 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e aqui no texto de Mateus 25, nós temos 6 atitudes que podem fazer toda a diferença e tem feito na vida de quem precisa de um abraço, de uma visita, de uma mão estendida, de um perdão, de um amor, de um socorro. E com muito pouco nós podemos mudar a realidade nossa e das pessoas que estão à nossa volta. É a reflexão de hoje, é a meditação de hoje, é o desafio de hoje e de todos os dias. Que as nossas mãos estendidas, o nosso coração aberto, as nossas mãos que clamam, nós possamos fazer uma tremenda diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta. Que Deus nos ajude e nos abençoe como povo de Deus em toda a terra. Receba então um grande abraço da pastora Betinha e a bênção do Senhor. Amém.